E aí pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Professor Eliade de Física, mais uma aula de atrito. Na verdade, eu vou aplicar o que nós chamamos, o que nós chamamos de força de resistência do ar no problema do paraquedista. Um problema bem legal, tá? Precisa entender porque isso já foi questão de Enem. Então vamos lá. Antes de mais nada, pessoal, entre no canal, se inscreva, deixe seu like, comentários, divulguem e eu agradeço. Então, o que nós temos que saber, na verdade, ou lembrar de antemão para trabalhar com o tal do problema força de resistência do ar, o problema do paraquedista? Que quando eu tenho um fluido, pessoal, certo? A força de resistência imposta por esse fluido ao movimento, ela é proporcional à velocidade. E essa velocidade é elevada geralmente a uma constante n. A gente diz, que quando a velocidade é baixa, o n igual a 1. Para velocidades altas, eu tenho n2. Então, aqui, no caso do paraquedista, eu vou utilizar o n igual a 2. Além disso, se elas são proporcionais, existe aqui uma constante proporcionalidade K, né? E lembrar coisas bem legais sobre esse K. Ele depende, do fluido, certo? Da geometria do corpo e principalmente isso aqui, pessoal, da área perpendicular ao movimento. Eu vou usar bastante, isso aqui vai ser bem importante no caso do problema do paraquedista. Então vamos lá analisar caso a caso o problema do paraquedista. Vamos trabalhar, vamos ver como é que na verdade isso acontece. Então eu vou partir da situação inicial, pessoal, aonde você tem, o paraquedista abandonando o avião, então a velocidade dele é zero, certo? E se ele tem massa, ele tem peso. E nesse instante, pessoal, é a única força que vai atuar sobre ele. Então eu vou chamar isso aqui, de resultante, tá? Então, neste caso, a minha resultante é o próprio peso. Legal? Tranquilo? Mas uma coisa legal é o seguinte, se tem resultante, certo? Tem na mesma direção, no mesmo sentido, a aceleração. Você fala, qual a importância? Importância é que a aceleração significa mudança de velocidade. Então, isso quer dizer que o corpo adquire velocidade depois de um certo tempo. Tá? E essa velocidade vai aumentando, e vai aumentando bastante, né? A aceleração aqui, pessoal, é g, né? 10 metros por segundo ao quadrado, uma aceleração muito grande. E aí vem a coisa legal, né? Porque se tem velocidade, pessoal, lembrando a equação que a força de resistência é kV², a partir do momento que existe velocidade, tem força de resistência do ar atuando agora, certo? Nessa pessoa aqui. Então, na minha situação 2, a coisa muda um pouco. Por quê? Primeiro, tá? Continuo caindo, a minha velocidade continua aumentando, isso vai aumentar, só que aqui, a minha resultante, certo? Se eu indicar, sentido positivo do movimento para baixo, certo? Eu tenho peso menos FR, a força de resistência, tá? Então, aqui eu continuo tendo uma resultante, sim, certo? Uma aceleração, sim, mas agora, olha só, aqui tinha peso. Aqui é peso menos alguma coisa, então essa resultante vai ser um pouco menor que a resultante inicial. Então, a aceleração, se isso diminui, a aceleração também vai diminuir. Tranquilo? Legal? Então, vamos lá. O que vai acontecer? Tá, diminuiu, certo? Mas não importa, o meu sistema continua acelerando, essa velocidade continua o quê? Aumentando, tá? Vou chamar isso aqui de V1 e de V2 para ficar legal. Continua aumentando. Essa força de resistência do ar, então, também vai o quê? Vai aumentar. E aqui vocês vão ter a minha resultante, de novo, sendo peso menos a força de resistência. E de novo, aqui, como essa força de resistência aumenta, a minha resultante diminui ainda mais. Então, eu vou diminuindo a minha resultante, pessoal, tá? A partir do momento em que essa velocidade aumenta e essa força de resistência aumenta. Mas, ainda tem velocidade. Aumento de velocidade. Chega um instante em que isso vai aumentar tanto em que você tem a intensidade da força de resistência do ar igual à intensidade da força peso. Então, neste caso aqui, a intensidade da peso é igual à intensidade da força de resistência.
Então, a resultante, meninos, passa a ser zero. Portanto, eu tenho aceleração também zero. Então, aqui, ó, a minha resultante agora é nula e a minha aceleração também é nula. E aí, o que acontece? Esse corpo, essa pessoa, vai passar a ter um movimento retilíneo uniforme, certo? Velocidade constante. Você fala, então, estou tranquilo, né? Cheguei aqui a uma velocidade constante, que nós vamos chamar de velocidade limite. Essa aqui é a minha 3, certo? Tá, cheguei com essa velocidade, se eu chegar ao solo tá tranquilo. Não tá. Essa velocidade, apesar de ser constante, e ela será constante, obviamente, sim, até o solo, ela é muito alta, tá? Se ela é muito alta, se chegar com essa velocidade, você vai sofrer ferimentos graves, não vai sobreviver. Então, o que nós temos que fazer? Diminuir, né, esta velocidade. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro, antes de mais nada, tem uma maneira de calcular essa velocidade limite? Tem. Partindo dessa equação, senhores. Porque olha só, se peso é igual à força de resistência, a velocidade será a raiz quadrada de mg sobre k. Então, essa é chamada de velocidade limite, e é assim que nós calculamos essa velocidade limite, ou a intensidade dela. Tá? Então, o que a gente faz para diminuir essa velocidade? Abre o paraquedas. Então, a partir dessa configuração, eu vou abrir meu paraquedas. Abrir o paraquedas, pessoal, bom, o peso é constante, você vai ter uma força de resistência do ar surgindo, certo? Muito grande sobre o corpo. Por quê? Lembre, ele é diretamente proporcional a K, e K é diretamente proporcional à área, certo? Então, se essa área aumenta abruptamente, o K aumenta, fazendo com que essa força aumente bastante. Então, aqui vai surgir uma resultante agora no meu corpo que tem exatamente o que? O sentido contrário, para cima. O sentido contrário do meu movimento, da minha velocidade. Portanto, uma aceleração também contrária. Então, agora o que vai acontecer é que essa velocidade vai tender o quê? A diminuir, porque eu vou ter um movimento agora retardado. Então, neste caso, se nós olharmos para a nossa resultante, certo? A resultante agora vai ser, né, vai ser para cima, e FR menos a força-peso, tá? E o que acontece? Ó, eu vou, né, continuar com a aceleração contrária ao movimento, então eu vou continuar desacelerando, diminuindo essa velocidade. Essa força vai diminuir agora pela diminuição da velocidade, certo? Mas independente disso, eu ainda tenho uma resultante agora um pouco menor para cima, uma aceleração também para cima, ou seja, contrária ao movimento, certo? E aqui a minha resultante continua sendo a força de resistência menos a peso. Pessoal, se eu continuar, vai existir um momento agora, é o seguinte, ó, essa aceleração vai mudando, certo? A velocidade vai mudando. Se essa velocidade diminui, a força de resistência do ar diminui também. Então vai acontecer um momento muito parecido com aquele que aconteceu anteriormente, certo? Você fala, ó, vou colocar só nome essas velocidades aqui para não esquecer. 5, 6 e 7. Que momento é esse, pessoal? O momento em que a resultante vai ser tal que ela vai ser nula novamente. Então, até um momento que novamente a resultante volta a ser zero, ou seja, a aceleração volta a ser zero. Nesse momento, vai acontecer exatamente o que aconteceu há pouco, né? Vocês têm que a intensidade da resistência igual à intensidade da minha peso. Se isso é verdade, o movimento volta a ser retilíneo uniforme, certo? E essa velocidade também será chamada de velocidade limite, tá? Você fala, ó, qual é a diferença entre essa velocidade e aquela, né? Para mim é a mesma.
A maneira de calcular, eu concordo plenamente com vocês, é mg ou peso sobre k. Qual é a diferença, pessoal? A diferença é que esse k aumentou muito, portanto, essa velocidade vai diminuir bastante, certo? O problema assim, experimental chega a ser 10 vezes menor essa velocidade, tá? Do que aquela velocidade limite anterior. Então, essa velocidade, sim, é a velocidade com que ele vai chegar ao solo, ao chão, tá? Como ela é muito, mas muito menor, tá? Então, eu consigo, né, chegar ao solo com segurança. Legal, pessoal? Então, em termos de acelerações, forças e velocidades, é isso que acontece. O que cai, na verdade, o que caiu bastante, né, em Enem, Unesp, Vunesp, aí, né, Unifesp, certo? É o que a gente chama de curva característica. Eu vou montar duas curvas características aqui, certo? Porque uma delas, a curva 2, que eu vou mostrar daqui a pouco, né, de força, ou de resultante, né, em função do tempo, foi o que caiu. Vamos pensar antes em velocidade. Bom, nós vimos aqui ó, que nós temos dois momentos com velocidades, né, limites. O que eu chamei aqui ó, de 7, que foi com paraquedas, a bem menor, né? E o momento anterior, que eu chamei aqui ó, de 3. Então, eu vou comparar as velocidades V3 e V7, que são as duas velocidades limites. Então, como é que acontece isso? Bom, pessoal, ó, vocês viram lá, ele abandona o avião, se abandona o avião, ele parte de velocidade zero, certo? E o que acontece é que o movimento é retilíneo uniformemente variado, certo? Tem aceleração, tá? E a aceleração, o que acontece? Vai aumentando a força de resistência, a aceleração vai diminuindo. Então, a cara inicial dessa curva é algo assim, né, pessoal? Opa, deixa eu falar de novo aqui. Então, dá para perceber aqui, pessoal, se a gente olhar como inclinação, né, que essas inclinações, que são acelerações, vão diminuindo até ela se tornar zero. Então, chega um momento em que você tem a aceleração nula, então a velocidade passa a ser constante. Tá aqui, ó, certo? Ela passa a ser, então, aqui constante, tá? Então, aqui você tem velocidade constante, você tem aceleração zero, você tem aquele momento onde a intensidade da força-peso, é exatamente a intensidade, certo? Da força de resistência do ar. Legal? Então, dá para perceber aqui, pessoal, pelas inclinações, né? Ó, inclinação, grande inclinação aqui inicialmente, né? Tá? E as inclinações vão diminuindo. Certo? Até se anular. Lembrando que as inclinações aqui representam as acelerações. Então, aqui eu tenho a velocidade constante, a velocidade limite. Certo? Ela se mantém até que em T2, tá aqui, ó, tá? Eu abro meu paraquedas. No momento que eu abro o paraquedas, certo? Surge uma força resultante de uma aceleração contrária, muito grande. Então, a velocidade agora ó, vai diminuir até chegar àquela situação, de novo, onde ela irá se tornar novamente constante. Então, aqui, ó, vamos lá, em relação à força, aqui, ó, a força-peso é maior que a força de resistência do ar, certo? E tem aceleração. Aqui, a força de resistência do ar é maior que a peso. E aqui, ó, dá para ver, né, ó, aceleração era grande, vai diminuindo, certo? Negativa, né, o coeficiente aqui é negativo, até se tornar zero de novo. Aqui é a velocidade 7, novamente constante, certo? Então, tem movimento retilíneo de novo. Isto é igual a isso aqui, certo? E aí eu chego na velocidade limite 7, que é a velocidade muito mais baixa, que eu vou poder chegar com segurança ao solo ou ao chão. Essa é a curva, então, de velocidade, né, do paraquedista durante o salto, né, desde o momento onde ele abandona o avião até o momento em que ele chega ao solo, ao chão.
O que caiu, na verdade, pessoal, numa das provas, né? Mas essa curva de velocidade também já caiu, tem que tomar cuidado, tá? É a curva agora que mostra, então, a resultante, né? Deixa eu só trocar a resultante aqui, que eu usei R, né? Então, ó, a resultante das forças, as resultantes, a intensidade em Newton, certo? Em função do tempo. O que nós vimos inicialmente? Nós vimos inicialmente, certo? Que a resultante era exatamente no momento que ele salta, né? Exatamente, só tinha peso, então exatamente igual à força-peso. No instante seguinte, tem velocidade, tem força de resistência e essa resultante começa a diminuir. Então, ó, a resultante para esse caso é exatamente igual a peso, e aí ela passa a diminuir, certo? Vai diminuindo, 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 até chegar a zero. Então, nesse trecho aqui, vocês têm a resultante como sendo peso menos, certo? A força de resistência. Depois de um certo tempo, senhores, ela passa a ser zero, né? Durante um tempo, ela se torna nula. Tá aqui, ó. Certo? Ela se torna nula. Então, aqui, ó, ela é nula, significa então que o peso passa a ser igual à força de resistência do ar, tá? Então, resistente zero, aceleração zero, aqui velocidade constante, certo, pessoal? Continuando, abro o paraquedas. Então, ó, esse instante que você abre o paraquedas, a minha força ela passa a ser negativa. Então, se eu tiver, né, lembrem que eu adotei, né, o eixo positivo como sendo, né, no sentido do movimento, então ela passa a ser negativa agora, certo? Tá? E o que você vai ter, então, agora, a minha resultante aqui, ó, é a força de resistência menos peso. Então, ela está apontando para cima, né, ó, certo? Contrária ao minha indicação do meu movimento. E aí, o que acontece? Ela volta a diminuir. Ela volta a diminuir até se tornar zero novamente, certo? E permanecer zero até que o paraquedista chegue ao chão. Então, novamente aqui, a partir de T3 ela se torna zero, ou seja, eu tenho novamente peso igual à resistência do ar, certo? E nesse trecho, então, a resultante é F menos P. Lembrar que, na verdade, aqui, ó, pessoal, tá? Positivo. Então, por isso que nós adotamos, então, o meu eixo positivo aqui, ela vai ser negativa. Tá? Então, essas são as duas curvas que caem aí em prova, em vestibular. Então, cuidado com isso. Então, pessoal, esse foi o problema do paraquedista, né? Como é que acontece toda a queda, certo? Espero que goste. Obrigado. Abraço.